Bom dia a todos, senhoras, senhores, meus queridos irmãos do Ideal Espírita. Possa Jesus nos abençoar nesse momento que estamos aqui a trazermos as nossas palavras, que a doutrina espírita nos conforta e nos consola nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Falarmos da dor, a perda de um ente querido. Muitas pessoas falam que com a propriedade com que eu falo desse assunto é porque eu tenho um caso não acertado, com o desencarne da minha filha. Muito pelo contrário. Tanto que nós, no dia 29 de abril de 2011, às 7 horas e 38 minutos, quando nós ajoelhamos ao lado da cama dela, pegando nas suas mãos, e ali nos despedimos, falávamos para ela ir com Deus, com Jesus, que confiasse na espiritualidade amiga que estaria junto dela, que estaria dando a ela todo o conforto, e que nós, particularmente a mim, seu pai, ficaria bem por ela. É muito difícil ouvirmos uma despedida de um pai para uma filha, como ela nos diz, 89 dias após o seu desencarne. Ela nos diz assim numa mensagem, sendo levada à presença do grupo espírita no qual nós trabalhávamos na nossa mediunidade. E ela dizia: vocês não sabem o que é um pai se despedir de uma filha. Vocês não sabem como meu pai se despediu de mim. E ela fala passo a passo do que aconteceu naquele momento. Eu me lembro que quando ela deu o seu último suspiro, nós saímos da UTI e já do lado de fora pegamos o celular e começamos a avisar os seus irmãos, o seu esposo. E ao avisarmos todos eles, chegando na rua, sentamos no meio-fio e com o coração despedaçado, que não é fácil realmente a despedida. Olhávamos para o céu e dissemos: Senhor, o que eu faço da minha vida? O que eu vou fazer a partir desse momento? E abaixamos a cabeça e levantamos, vimos se aproximar de nós essa amiga espiritual que há muitos anos já nos acompanha. E ela veio, passou, sentou-se do meu lado, botou sua mão no meu ombro esquerdo, botou sua cabeça aqui, me deu um beijo no meu rosto. E depois de alguns segundos ela me disse assim: meu irmão, você já consolou inúmeras pessoas com as suas palavras. Muitas pessoas foram consoladas por ti. Hoje, nesse momento, é hora de você fazer das suas palavras o seu conforto. Me dá outro beijo, se levanta e segue até desaparecer da minha vista. Naquele momento eu compreendi, ao suspirar fundo, eu compreendi que era hora de fazer das minhas palavras não somente o meu consolo, mas de eu aplicar tudo aquilo que eu falava da minha boca. Sai da boca que está cheio o coração. E ali naquele momento eu respirei fundo, entrei no carro, abri a porta, entrei no carro e fui avisar minhas irmãs e a minha mãe. E a partir daquele momento eu tive a compreensão, olhando para trás, vendo toda a serenidade no qual ela enfrentou o seu desencarne, como um encorajamento para a minha vida prosseguir. Como lidar com o luto, como lidar com a perda de um ente querido. Nós fomos convidados para falar sobre esse tema, para tantos tão difícil de se ouvir, tão difícil de viver. Alguns meses depois, na verdade, alguns dias depois de seu desencarne, nós começamos a criar uma pessoa que havia perdido uma filha, estava desolada, se aproximou de mim no centro espírita, a caminho da luz em Volta Redonda, e me disse assim: Célio, você lida tão bem com isso, com a perda. Crie um grupo no Facebook para que você possa consolar pessoas que estão em completo desespero pela perda de seus filhos queridos. E assim nós ali vimos uma grande oportunidade de trabalhar pela causa, pela dor,
pela responsabilidade de dominarmos aquilo que as pessoas precisavam ouvir. E nós não tínhamos a ideia de que como seria chamado esse grupo, né? E passando em frente o cemitério no qual estava o corpo da minha filha, uma voz suave falou em meu ouvido: nossos filhos vivem. E assim eu cheguei em casa, a gente arrepia, nós criamos esse grupo com a maior finalidade de consolar, compartilhar a dor de tantas pessoas que padecem e sofrem tanto. E de lá para cá são decorridos 10 anos da criação desse grupo, no qual nós nos sentimos imensamente felizes de podermos estar ajudando tantas pessoas que passaram por essa dor, por esse momento. Sabemos que não é fácil, sabemos que cada um corresponde de uma forma. Há muitos anos atrás, antes de eu me tornar verdadeiramente um espírita, um amigo disse-me assim: Celinho, você lida muito bem com a morte, mas eu quero ver quando você lidar com um ente querido teu, como que você vai fazer, como se essa frieza vai ser verdadeira. E quando ele esteve no velório da minha filha, depois de algum tempo me observando, quando saiu para o sepultamento, eu não acompanhei o sepultamento, ele veio, me abraçou e me disse assim: você é um grande homem, uma pessoa de um coração enorme e uma pessoa que tem o conhecimento da vida e da morte. Você está de parabéns pelo seu entendimento e entender a sua dor. Não é fácil nós falarmos sobre isso, porque nós sabemos que cada um de nós tem os seus sentimentos, o seu coração e a sua vida. Nós sabemos que cada um de nós lida com a dor diferentemente um para com o outro. Mas cada um de nós temos uma responsabilidade muito grande perante o Criador. Particularmente, eu acredito e muito, quando nós temos a oportunidade de sermos pais, somos levados à espiritualidade maior e lá é nos mostrado, né, o programa da reencarnação de nossos filhos. E nos dizem: ele retornará à espiritualidade, ou ela retornará à espiritualidade antes de ti. Retornará com tantos anos, passando por isso, por aquele problema, por essa situação, por uma expiação que ela tem de passar e vocês passarem por uma prova. Você aceita? E nós aceitamos. Nós aceitamos. E quando eu pergunto isso para as mães no nosso grupo, nossos filhos vivem, se eu de alguma forma, alguma delas possuíam ou tiveram no seu coração o medo da perda. E todas elas foram unânimes de dizer que o medo sempre imperou no coração da perda de um dos seus filhos. Eu falo em especial porque a mãe dos meus filhos falava justamente isso. Ela sentia dentro de si que ela perderia um dos seus filhos. A mãe, a mulher, por ser mais sensível do que nós homens, ela possui essa oportunidade, essa capacidade do sentir a proximidade daquele tempo. E muitas das mães se encontram em completo desassossego, vamos assim dizendo, né? Eu conversei com uma mãe que me dizia, ela tendo a filha mais velha, o filho do meio e uma outra filha. E ela tinha uma preocupação constante com o menino, não com os outros dois, não porque ela não amava as suas outras filhas, não, mas ela tinha uma preocupação constante com o menino, ele quase saía de casa à noite. E num belo final de semana ele mentiu para a mãe dizendo que ia para casa dos amigos se encontrar, bater um papo, quando na verdade ele foi para uma balada. E ao retorno houve um acidente e houve seu desencarne. Ali se explicava toda a sua preocupação, porque no íntimo ela sabia que estava se aproximando, ela tentava de todas as formas evitar com que aquilo viesse a acontecer. Eu sempre oriento, digo às pessoas que lidar com a dor da perda de um ente querido não é fácil. Mas o primeiro passo a dar é entender que somos espíritos imortais. Espíritos imortais, nós não morremos. Hoje eu estou vivendo uma experiência corpórea com o nome de Célio, mas já tive tantas e tantas outras reencarnações
E eu tive a oportunidade de conhecer-me, né, em espírito, 3 reencarnações que eu tive. Uma na cidade do Rio de Janeiro, uma no país, na França, e o outro em Marrocos. Né? Essas 3 eu tive a oportunidade de visualizar, exatamente saber o que eu fiz. E saber qual é o propósito de hoje eu estar aqui, de algumas pessoas se aproximarem, para ter a oportunidade de se reencontrarem, se perdoarem. Nós não temos ideia disso. O segundo passo é entendermos que nada aqui nos pertence. Filhos não é propriedade nossa. Nós, nem mesmo esse corpo é meu. Tudo que está aqui vivenciando ao meu redor, eu sou usufrutuário de tudo isso. Né? Meus filhos me foram emprestados, me foram dada a oportunidade de conviver. Nos momentos de despedida da minha filha, eu disse a ela isso. A alegria que estava em meu coração era muito maior do que a dor dela ter me escolhido como para ser seu pai e de ter absorvido ela como filha. São momentos que a gente tem que ter a serenidade, a resignação. E muitas das vezes, quando as pessoas passam por certas situações de seu desencarne, o câncer, por exemplo, quando foi a minha filha, eu ver nela toda a sua serenidade. Quando em uma única oportunidade ela me falava do medo que ela tinha, do que iria enfrentar. E eu disse a ela, o medo é do desconhecido, é daquilo que você não sabe o que vai enfrentar, por isso vem o medo. É lógico que muitos têm o medo de passarmos da porta da morte, estarmos do outro lado, o que vai ser de mim? O que eu vou encontrar? Eu dizia, quando você abre essa porta e se depara com pessoas que te amam e pessoas que você amou, esse medo deixa de existir. É assim que vai acontecer comigo, meu pai. Eu te prometo que assim será. Te prometo. E eu falava com fé, né? E 8 dias após, eu sentado num campo onde eu morava, em Volta Redonda, dando aquele sereno, aquela chuva fininha, como se nada pudesse me tocar, eu ali estava concentrado nos meus pensamentos, quando uma grande tela se abriu diante dos meus olhos, e eu a vi sendo carregada por uma cadeira de roda, tendo meu pai do lado e a tia dela do outro, que ajudou a criar Deus pequenininho. E à frente dela, inúmeros amigos, inclusive um que tinha desencarnado 6, 8 meses antes dela. E ele dizia assim, cara, você estava demorando tanto para chegar, estava todo mundo aqui já desesperado, você não chegava nunca. O que eu havia dito para ela, você será recebido por pessoas que te amam e pessoas que você ama. Ali estavam todos os amigos dela que havia desencarnado antes dela. Ela com seus 31 anos. Muitos amigos desencarnados da mesma forma, né? Na tenridade e maturidade da alma. Mas estavam ali para acolhê-la, para recebê-la. 82 dias após seu desencarne, numa terça-feira, no trabalho mediúnico do grupo Oswaldino Gamboa, no qual nós fazíamos parte, uma criança espiritual chamada Mateus, que me acompanha já há muitos anos também, me disse assim, tio, se prepara, que nós vamos trazer a nossa irmãzinha até o Senhor. Eu sabia que ela falava diante da minha filha. E na segunda, a partir daquele momento, chegando em casa, eu falei, todas as terças-feiras eu vou me preparar para ter esse encontro com a minha filha. Mas eu trabalhava mediunicamente segunda, terça e às vezes sábado. Na segunda-feira seguinte, os trabalhos que iniciou-se às 7h30 de estudo, quando deu 8 horas para abrir os trabalhos mediúnicos, uma médium diz assim, muito emocionada, Célio, você não sabe quem está chegando. E eu falei, eu sei, é minha filha. Naquele dia não houve um trabalho. E ela veio relatar tudo o que aconteceu naquele momento de despedida entre nós. A dor é uma bênção que Deus nos envia. E nós temos que entender isso. Porque nós aprendemos a viver. O irmão dela diz assim para mim, pai, se nós não tivéssemos deixado a Tati operar,
ela poderia estar viva até hoje. Eu falei, não. Não, porque o médico havia dito para mim que o câncer já estava na sua coluna. E se ela vivesse mais tempo, ela ia ficar numa cama tetraplégica. Então imagine uma pessoa ativa, de repente ficar presa numa cama. Não é justo para o espírito dela o nosso egoísmo querer falar mais alto. Nos colocamos no lugar daquele espírito imortal. E nós, com toda certeza, objetivaremos a sua liberdade. Dia 26 de março, dia 28 de março, numa segunda-feira, após ela ter feito a sua tomografia, nós sabíamos que alguma coisa estava errada, pelo olhar do técnico que veio. Ele não passou por nós, apenas as lágrimas descendo dos olhos dele. E eu falei com o irmão da minha filha, falei com meu filho, alguma coisa aconteceu. Algum problema deu no exame da sua irmã? Não, deu sim. E sem nem dizer nada, ninguém me falar nada, eu fui para casa do meu irmão e lá eu disse a ele, você se lembra de que há 2 anos atrás eu fui informado de que perderia um filho? Ele fala assim, eu lembro, quase bati em você por causa disso. Eu disse, pois é, a Tati está internada e a Tati vai desencarnar. E ele ficou com um susto. Eu me lembro que estava chovendo. E quando eu falei com ele assim, agora eu vou lá na casa da mãe dela conversar com a mãe e com os irmãos. Eu vou lá com você, está chovendo. Não. Eu tenho que conversar com Deus. Nesses momentos de dor, nossa dor, nós temos que parar um momento para conversar com Deus. Abrir os nossos corações para Deus. Porque Deus conhece o mais íntimo dos nossos corações, né? Eu disse, Senhor, me permita estar na frente da minha filha, abrindo os seus caminhos para que ela não sofra. Se não me for permitido assim fazer, que eu esteja do seu lado, compartilhando a sua dor. Mas se nem assim, Senhor, me for permitido, tire tudo de mim que eu tenha feito de bom nessa minha vida. Dê a ela a oportunidade de retornar à pátria espiritual. Não a deixe sofrer. O sábado após o seu desencarne, encontrei com uma amiga, grande amiga, a esposa do seu Tãozinho, uma pessoa de um coração que desconheci até hoje, desconheço, uma pessoa com um coração tão grande quanto o seu Tãozinho. E a Sueli falou comigo após, Murilo, você está tão triste, o que aconteceu? Eu falei, sepultei ontem minha filha, ela levou um susto. Qual? Eu falei, a Tati. O que aconteceu? Eu expliquei para ela. E ela me abraçou e falou assim, Murilo, agradeça a Deus, porque a minha sogra, ela gritava de dor de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, por 4 anos. Agradeça a Deus por não ter dado à sua filha o sofrimento. Aí eu falo, como eu posso me revoltar pela minha perda, se é que é perda, que muitos acreditam que é perda, eu não acredito que seja perda, eu acredito na devolução que nós estamos prestando a Deus. Porque todos nós temos os nossos ciclos de vida, e ao fim desse ciclo nós retornaremos à espiritualidade, mesmo sendo nossos filhos. Não é justo um pai sepultar um filho. Onde está escrito isso? Onde que se encontra isso escrito? Não é justo sepultarmos um grande amor, como minha querida Eunice está nos assistindo nesse momento. Mas onde está escrito que não? É verdade, todos nós temos a oportunidade de convivermos com as pessoas tão importantes nos momentos derradeiros de nossas vidas. E nós temos que ser gratos a Deus pela oportunidade que nós tivemos de acompanhar esse processo do desencarne, que não é fácil. Revoltar-nos? Não. O Alfredo, um grande amigo hoje, em Volta Redonda, ele, um belo dia, ao iniciar o trabalho em mediúnico, a secretária bate na nossa porta, eu como dirigente do trabalho, me diz assim, Célio, há um casal aqui que está desolado, perderam a filha. Como você perdeu sua filha recente, você não quer conversar com eles? Falei, vamos sim. E lá fomos nós conversarmos com esse casal. E conversando, toda a mãe inconsolável, num certo momento da conversa eu perguntei, quanto tempo tem que a sua filha desencarnou? E a pessoa responde assim, rápido, 5 meses e tantos dias. Eu fiz uma
um cálculo rapidamente e respondia assim: 1 mês antes da minha filha. A mãe que chorava, ela parou, engoliu o choro, olhou dentro dos meus olhos. O marido arregalou os olhos. Quantos anos sua filha tinha? 31 anos. Morreu de quê? De câncer. Naquela noite, quando eles foram embora, ele disse à esposa assim: como pode? Ele que perdeu uma filha de 31 anos, a nossa filha estava com 9 anos. Ele teve muito mais tempo de conviver com a filha. Que doutrina é essa que dá a ele a oportunidade de nos consolar? Se tudo que ele fala é verdadeiro, como eu quero conhecer, eu quero saber o que é isso. Eu quero saber o conhecimento dessa resignação, dessa serenidade que ele tem. E diversas vezes nós conversando, um certo dia ele disse que ele queria ter uma prova, ele acreditava em tudo que eu dizia, mas ele queria ter uma prova de que a filha dele estava viva. E em uma das visitas que nós estávamos fazendo à sua casa, já com muitos médiuns, alguns médiuns, uma das médiuns sente a presença da filha. E ela fala comigo assim: Murilo, a menina está aqui. Eu não vou dizer o nome, até para resguardar as pessoas. E eu falei assim: deixe ela vir. E ela veio e começou a brincar. E o pai estatalava os olhos. Ele que havia pedido a prova para que verdadeiramente pudesse confiar aquela filha. Ela se senta no chão, começa a desenhar como a filha, e ele ficou atônito com aquele olhar. Depois de muitos minutos eu ouvi uma voz que dizia assim: está na hora de nossa irmãzinha subir. Antes de eu falar, ela olha para mim, a médium olha para mim e fala assim: eu sei, tio, eu sei que está na hora de eu ir embora, mas eu preciso ter uma conversa com meu pai. Eu tenho que falar uma coisa para ele. E a médium levanta, vai até o pai e fala alguma coisa no ouvido. E o pai fala no ouvido da médium e cai no choro. Após a menina ter, sido encaminhada, que ela tinha sido levada pelo bisavô paterno, ela retorna com o bisavô. Ele já mais refeito, ele nos diz assim: Célio, você se lembra quando eu te falava da prova? Todos os dias, todas as noites, antes de dormir, a minha filha me dizia alguma coisa. Ela me dizia algo que ninguém sabe. Pergunta a minha esposa: você sabe, fulana? Não. Pergunta ao meu filho: você sabe? Não. Pergunta a minha filha: você sabe o que é? Não. E eu ouvi exatamente as palavras. Ela prova o que eu queria. E a partir dali ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Eu tenho falado constantemente para todas as pessoas que lidam com a dor da perda de um ente querido. Nós temos duas opções quando ocorre um desencarne do nosso filho, do nosso pai, da nossa mãe, mas principalmente dos nossos filhos, que é a dor que a gente mais sente falta, Aquela dor que a gente fala assim, é uma dor cruel. Nós temos duas opções. Isso dita por um pai, após compreender a imortalidade da alma. Aceitar a primeira. A segunda, aceitar. Não tem outro caminho a não ser esse. Bom dia, Andréia. Bom dia, Eunice. Desculpa eu não ter falado isso. Não tem outro caminho a não ser isso. Do perdoar a si mesmo. Do entender que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos dá a oportunidade, de ajudarmos os espíritos que precisam passar por um ciclo de acordo com as suas necessidades espirituais. Resignação, serenidade. Resignação em aceitar aquilo que você não pode mudar. Não pode. Quantas e quantas pessoas estão hoje numa cama, muitas delas ali que nós vibrando intensamente sobre ela, para ela não desencarnar. Já perguntamos ao espírito o que desejaria? Já perguntamos isso a ele? Você quer ficar aí? Ou você quer a sua liberdade? Você quer o salvou, quer retornar para a pátria espiritual? Nós somos muito egoístas, muito orgulhosos. E acreditamos na nossa dor. E deixamos a dor daquele espírito preso a um corpo como se nada tivesse acontecido para nós queremos ele ali, olharmos para ele vivo, mesmo que ele não esteja falando, mesmo que ele não esteja enxergando, mesmo que ele não esteja andando, mas nós queremos ali, simplesmente para olhar e querer amar.
Mas e ele? Será que ele está bem? Será que ele está feliz? Por isso que nós temos que ter a serenidade no nosso coração de entendermos e pedirmos a Deus: Senhor, faça a tua vontade e não a nossa. 1 ano e 6 meses após o desencarne da minha filha, meu filho sofre um acidente que ele chega praticamente morto no hospital. E quando nós entramos na UTI que foi montada para ele, vendo entubado a situação que ele se encontrava, voltamos para o corredor e dissemos assim: Senhor, não ouça a voz aflita desse pai que vos fala. Faça-se cumprir a tua vontade e não a minha. Se tiver de levá-lo, Senhor, pode levá-lo a qualquer momento. Só me dê forças para que eu possa consolar os irmãos, as tias e a avó que vão ficar inconsoláveis. Mas seja feita a tua vontade, Senhor. Apenas a tua vontade. Dito como um milagre, 34 dias após, ele sai do hospital andando. E naquele dia, o engenheiro Faria, que era o administrador do hospital, vai até o quarto e diz assim: Pai, muitas pessoas entram no nosso hospital andando e saem no caixão. O seu filho praticamente entrou aqui no caixão e hoje sai andando. Agradeça a Deus. Nós temos que agradecer a Deus a todo momento. Mesmo na dor, temos que acreditar em Deus. A dor não é um acaso, ela não veio para nos machucar, veio para se cumprir a jornada dos nossos filhos, dos nossos entes queridos. E cada um com seu ciclo, cada um com a sua missão. E cabe a nós darmos continuidade ao nosso caminhar. Muita paz a todos vocês. Que Jesus nos abençoe e que nos possibilite cada vez mais esse entendimento de que nós não estamos aqui no cruzeiro. Todos nós temos os nossos ciclos a se cumprir. E nós temos que, acima de tudo, crer, agradecer a oportunidade de convivermos com essas pessoas tão especiais nas nossas vidas. Muita paz, um ótimo final de semana para todos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz.